Boa noite, gente, tudo bem? Eu estou aqui com vocês para passar para vocês a nossa revisão da prova do primeiro bimestre. Como vocês já sabem, a prova do primeiro bimestre ela vai ser substituída por uma tarefa digital à escolha do professor. Na minha opinião, a melhor forma de fazer a substituição seria por uma outra prova, só que EAD. Só que, visando o conforto de vocês, eu optei por fazer pelo meio dos formulários Google e não pelo AVA, porque o AVA eu acredito que possa dar alguns problemas na próxima semana pelo excesso de acessos que vai ter de acordo com todas as provas que vão estar sendo aplicadas simultaneamente. Então, eu vou dar mais detalhes sobre minha prova, como ela vai funcionar, no respectivo post que vai ser liberado a partir de segunda-feira que vem, que vai ser quando inicia a semana de provas dia 13 e vai até o dia 17. A minha prova vai estar disponível para vocês fazerem do dia 13 ao dia 17. Pode escolher um dia, pegar e fazer. A faculdade mandou recentemente algumas regras que eu não cheguei a dar uma olhada ainda sobre as questões e como programar os formulários Google para poder fazer isso. Eu então não sei exatamente quais são as regras de segurança e alguns detalhes que ainda vão envolver. Mas assim que eu tiver as informações, eu postarei no nosso um tópico específico ali na nossa disciplina. Então vamos lá. A prova de vocês é dividida em 9 questões. Serão 9 questões, sendo 8 delas objetivas e uma delas discursiva. Essa questão discursiva vai valer o dobro de uma questão objetiva. Ou seja, nós temos 8 questões valendo 0,6 e uma questão valendo 1,2. Nada muito difícil, tudo vai ser tranquilo e tudo que tem lá vai ser abordado aqui. Curiosidades que provavelmente vocês devem estar ansiosos para tentar descobrir o que vai acontecer sobre determinado assunto. Aqueles exercícios matemáticos que a gente fez. Eu acho imprudente eu passar um para vocês e pedir para vocês fazerem isso na prova. Eu acho isso muito difícil. Eu prefiro fazer mais um trabalho sobre isso para frente, alguma coisa assim para retomar isso e deixar esse trabalho que vocês já fizeram. Até mesmo porque eu não pude fazer isso com vocês em sala e muitos alunos ainda não me deram feedback se conseguiram fazer, como é que estão em relação a isso. Então, passar uma avaliação pesada envolvendo esse tipo de cálculo, eu acredito que não seja o adequado para esse momento de agora. Então, essa prova, ela foca somente na teoria que a gente teve no bimestre. Só que grande parte que a gente teve nesse bimestre foram esses procedimentos matemáticos. Mas então vamos focar aqui e revisar a teoria que foi passada até esse momento, de maneira que todos consigam ficar no mesmo nível e não tenham problemas para fazer a prova. Perfeito? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato comigo no WhatsApp, pelo chat da Faciar ali no Ava, pelo direct no próprio Ava também. E agora, uma nova oportunidade que estou dando a vocês, a partir de todas as aulas, minha intenção agora nas nossas aulas é fazer a seguinte questão. Eu vou gravar videoaulas para vocês explicando o tema do dia, que nem essa aqui, que nesse caso vai ser a revisão. E depois eu vou fazer mais uma videoaula para vocês. Na verdade não vai ser uma videoaula, vai ser uma live que nós vamos fazer ao vivo, assim como o próprio nome da live já diz. Que vai ser transmitida com vocês, vai ser feito com vocês a partir das 8 horas da noite até as 9h30. No caso dessa aula, vai ser feita agora no Meet, por causa que eu usava muito o Zoom antes, mas o Zoom, recentemente, o pessoal tem alertado sobre alguns problemas e falha de segurança e tudo mais. Eu sei que nesse caso, que nem o nosso, que é um uso educacional, não está sendo transmitido nenhuma informação confidencial, não tem nada ali que seja muito relevante que possa ser transmitido, isso aqui é nossos vídeos, eu sei que isso não vai afetar de grande forma e ninguém vai ter interesse em nos hackear. Mas, para evitar conflitos e qualquer tipo de transtorno e ansiedade da galera, será feito pelo Meet, que é a segunda opção, na minha opinião. E eu vou estar disponível lá para vocês e vou postar o link um pouco antes da hora da transmissão. Então, no mesmo tópico que vai estar essa revisão, eu vou postar ali embaixo para vocês qual que é o link para acessar a reunião. Perfeito? Vamos começar logo. São somente 18 slides, então a disciplina de vocês, acreditem, não tem muito conteúdo. Ou melhor, tem conteúdo, mas não são tão variáveis. Eu consegui resumir bastante essa apresentação. Vamos lá. Primeiro slide. Introdução. Introdução. O que é um preço de venda? Trata-se da quantia em moeda que deve ser entregue em troca de um produto ou serviço. Detalhe, tem que ser uma quantia que seja justa, que tanto a pessoa que esteja vendendo esteja realmente ganhando alguma coisa com isso, assim como a pessoa que está comprando considere isso também um valor justo para estar trocando troca de serviço, que ele realmente vai ter seu desejo atendido e tem um valor sendo oferecido para ele em troca desse produto. Perfeito? Então, o preço de venda trata da quantia em moeda que deve ser entregue em troca de um produto ou serviço. A formação de um preço passa, mas não se limita pelas seguintes etapas. Entendimento das características do bem ou serviço a ser precificado. Isso aqui envolve muitas questões diferentes, desde categorias como, por exemplo, o setor, o mercado,
o tipo do produto, o tipo de fabricação do produto, detalhes e características dele, durabilidade, necessidade de fazer um seguro, garantia. Todas as questões são envolvidas aqui nessa diferencial. Olha, existem características que podem envolver em diversos produtos diferentes, mas tem alguns que isso aqui já vem nativo, digamos, da fábrica, as pessoas esperam que isso aconteça. Por exemplo, hoje em dia nós temos seguros por meio de garantia estendida de quase todos os tipos de coisas, seja eletrônico, seja o que for. Até panela da Polishop hoje em dia tem garantia estendida. Isso funciona como uma espécie de seguro também. Mas nem todo mundo, quando compra uma panela, planeja fazer um seguro para ela. Diferente de um carro. Nem todo mundo também faz seguro de um carro. Mas normalmente quando alguém compra um carro mais novo, vai fazer um seguro dele. Então a necessidade de seguro de um carro já faz parte do mercado. Então quando você vê, por exemplo, uma empresa que vende veículos, chegar e fazer uma promoção que a partir daquele, digamos, aquele determinado período, todos os carros vão entrar com seguro gratuito para o primeiro ano, isso é um grande diferencial. Isso vem de acordo com a necessidade e é uma característica comum do mercado, certo? Cada mercado tem suas características, sejam, digamos, tempo de troca, substituição do produto. Por exemplo, se você pegar e comprar um celular, você não planeja ficar com ele provavelmente mais que 3 anos. Já se você pegar e comprar uma geladeira, você planeja ficar com ela pelo menos uns 5 a 10 anos. As coisas têm tempos diferentes que ficam conosco e tempos diferentes de substituição, durabilidade, e tudo isso é afetado, seja configuração técnica, necessidade de manutenção constante. Se um produto necessita de manutenção constante, digamos, tipo um veículo que precisa de concessionária, dificilmente você vai comprar um veículo que não tem uma concessionária dele na sua cidade ou nas redondezas. Você não vai querer ter esse transtorno e não conseguir fazer manutenção autorizada e perder a garantia, como algo assim. Então, normalmente, as pessoas focam regionalmente, tem várias características que podem ser utilizadas aqui, como o entendimento das características do bem ou serviço ser precificado. A parte mais importante, eu creio que seja mais longa nessa disciplina, que ela vai tomar boa parte do semestre, é essa parte aqui. Identificação das variáveis da análise. Variáveis de custo são as que a gente está vendo agora. Elas focam quase todo o primeiro bimestre, focam nas variáveis de custo, variáveis econômicas, variáveis mercadológicas e variáveis societárias e tributações. Essas 4 variáveis aqui não vão entrar nesse primeiro bimestre, por isso que eu não vou me adentrar muito neles agora na revisão. Somente as variáveis de custo. São todas características que estão envolvidas nesses determinados tópicos que podem afetar o preço de um produto. Questões econômicas e mercadológicas afetam diretamente o preço do produto, seja por demanda de matéria-prima ou seja de aceitação do preço normal do mercado. Variáveis, que no caso aqui está escrito errado, mas como eu estou gravando em um single shot, eu corrijo ele para vocês antes de postar para vocês terem acesso a esse documento, perfeito? Variáveis societárias e tributações, elas afetam drasticamente, seja pelo modelo da empresa que seja atendido, no caso daquele negócio em específico, que vai ter regras diferentes sobre questões de tributação, anistias e todas as, digamos, oportunidades que a empresa possa ter no mercado de acordo com o seu formato. E a questão de tributação também. Existem diversas oportunidades que as empresas podem aproveitar do mercado em tempos diferentes, em localizações diferentes, e tem mais oportunidades que podem dar algumas vantagens em questões tributárias. Seja tempo de empresa e outras vantagens estão sendo oferecidas para elas. Então, pode fazer grande diferença aqui. Vamos lá. Outras questões que estão envolvidas ali nas 4 etapas. Análise das variáveis do bem ou serviço, uma individual e uma coletiva. Essa análise aqui entendo da seguinte forma. Uma análise individual seria do produto isolado. Então você pega o produto isolado e analisa ele como um todo, seguindo aquelas variáveis que foram faladas anteriormente. Quais seriam as dificuldades e oportunidades que a empresa, por exemplo, teria seguindo aquelas variáveis em relação a esse único produto? A segunda parte, digamos, a segunda etapa, seria uma análise coletiva, considerando todo o mix de produtos que a empresa possa ter em conjunto. Então, por exemplo, aquele negócio que é o exemplo que eu vivo dando, a questão da impressora. Deixa eu tomar uma água antes um pouquinho, que estou indo com rinite, isso aqui me ajuda a manter um pouco a estabilidade. Então, na análise coletiva, você analisa um mix de produtos. Existem empresas que vão ter produtos complementares, que seriam, por exemplo, o quê? Um produto complementar fácil é a questão da própria impressora e tinta. Você fazendo análise, por exemplo, da impressora, para ver que ela não é tão lucrativa, mas você pegando e adicionando a variável tinta, que tem que ser comprada sempre seguindo determinado modelo, especificação de embalagem, que cada impressora tem o seu, cada tinta é cara, imprime pouco, ainda às vezes entope, causa maior caca, e você ainda tem que continuar comprando. Então, a análise coletiva, às vezes, em determinadas situações, vai fazer mais sentido a existência de um produto ou o preço daquele produto do que a análise dele isolada. Às vezes compensa mais você, por exemplo, vender uma máquina que faz café, daquelas de cápsula, por um preço barato, tipo R$ 99, e vender cápsulas de R$ 5 para aquele cliente pro resto da vida dele.
Certas coisas, às vezes você cria uma experiência totalmente diferente que um produto dependente do outro. Nessas questões, a análise coletiva faz muito sentido. Então, por isso, quando você vai analisar aquelas variáveis, seja custo, seja mercado, tudo, você tem que sempre ver o amplo. No caso, os objetivos da empresa podem ir muito além do que um único produto pode oferecer. Muitas vezes, a combinação de produtos diferentes, você cria uma nova necessidade no consumidor. Isso faz com que ele demande de comprar aquilo com uma certa frequência e esse é o teu lucro. Às vezes, um produto que você fabrica é apenas a porta de entrada, para a pessoa que, digamos, provar o gostinho e tentar consumir mais depois, para isso sem de uma forma inconsciente ainda. E por último, a última etapa seria a formação do preço de venda, resultado de todas as etapas anteriores. Então, você fazendo toda essa análise, entendendo bem seu produto, todas as questões que estão em volta dele, que no caso seriam aquelas variáveis, e fazendo essa análise que seria do produto isolado dos demais produtos, você consegue ter uma visão do que poderia ser o preço de venda daquele produto. Como que ele participa da estratégia da empresa e se isso é vantajoso ou não para ela. Perfeito? Seguindo, lembrando, qualquer dúvida que vocês tenham, essas dúvidas, na verdade, não precisam ser dúvidas sobre a questão da prova mesmo. Se tiverem alguma questão que vocês querem discutir, debater, apresentar um exemplo diferente, pode me mandar no WhatsApp mesmo, não tem problema. Me manda mensagem para qualquer sistema que já foi informado para vocês anteriormente. E podem entrar em contato comigo no chat, que isso vai ser muito interessante na live que a gente vai fazer na aula de hoje. No dia desse vídeo, porque esse vídeo não está sendo gravado hoje em questão. Continuando. Variáveis e custos. Termos utilizados. Aqui eu escrevi apenas termos, mas saiba que são os termos que são utilizados nessa área. Gastos. É qualquer tipo de gasto que você vai ter. Qualquer tipo de contratação de bem ou serviço que você faça é um gasto. É um compromisso que você vai ter que pagar por alguma coisa no futuro que você está contratando agora. Você pode pagar, na verdade, à vista também. É o ato de você contratar algo. Perfeito? Acho que assim fica fácil de entender. Custos. São os gastos que estão relacionados diretamente com a produção. Dentro de uma empresa vai ter custos e despesas, certo? Que ambos são gastos. Os custos são relacionados diretamente à produção, enquanto as despesas são relacionados à estrutura ou entorno, digamos, da produção. Toda empresa não precisa apenas produzir, mas ela precisa também vender, precisa ter um sistema de apoio, por exemplo, assim. Tem algumas questões que podem ser tratadas tanto como custos e despesas, mas em alguns casos vão tratar aqui, por exemplo, vendas, propriamente dito. Nós teríamos também outras atividades de suporte, como logística, teríamos RH, contabilidade, gestão financeira da empresa. Todos esses pontos da empresa, esses departamentos, eles não são considerados custos, porque eles não estão fabricando o produto, mas eles estão todo em volta da estrutura que é feita para você conseguir fazer o produto chegar da empresa até o consumidor. Isso envolve outras questões também, como todo o suporte em volta disso, outras questões governamentais, como a função da contabilidade na empresa e outras questões assim. Parte de direito, todas as áreas da empresa são despesas, mas não que não tenha seu valor dentro da empresa, o que significa que elas não estão diretamente relacionadas com a parte produtiva dela, com a produção dos seus bens e serviços diretamente. Esse conceito de estar ligado ou não à produção do bem e serviço está ficando muito relativo com o passar do tempo. Isso eu mesmo devo ter comentado para vocês em algumas aulas no passado, porque isso aqui, com o passar do tempo, o serviço está tomando mais espaço direto na entrega do produto, digamos assim. Tem muitas empresas que elas personalizam as entregas, estão deixando de terceirizar e separar as partes que, digamos, seria realmente a parte da entrega, o atendimento ao cliente, todas essas questões, estão fazendo parte do produto principal, porque sem eles o produto não seria visto como tão cheio de valor quanto ele realmente é, com todo esse suporte em volta. Então essa distinção está começando a ficar cada vez mais relativa e a ideia é que quanto mais para frente, quanto mais o tempo passa, essa distinção entre eles vai ficar cada vez menor também. O valor agregado está ficando muito abrangente, digamos assim. Então essa diferença tende a diminuir com o passar do tempo. Só relembrando, custos está diretamente relacionado com a produção, despesas são as atividades em volta que permitem que essa venda, esse produto possa chegar diretamente ao cliente. Vai ter mais termos utilizados nisso aqui, provavelmente se vocês pesquisarem na internet vão achar definições diferentes, mas despesa, resumindo, é aquilo que está na empresa, mas também não está relacionado diretamente com a produção. É basicamente isso. Pode ter outros termos mais chiques e polidos para falar isso, mas em síntese é isso. Investimentos. São bens que a empresa adquire, podem ser bens ou outras contratações, que podem ser consideradas ou imobilizadas da empresa, ou podem ser também despesas, certo? Eles são contratações que são feitas para serem ativadas no futuro. Essa é uma definição mais ampla de investimento. Então, por exemplo, você está comprando estoque agora, mas não vai utilizar ele imediatamente. Ele entra como investimento. Você compra ali, por exemplo, móveis para sua empresa, e esses móveis vão entrar na sua empresa, vão estar ali como um ativo dela, vão começar a depreciar e tudo mais. Também são investimentos.
A empresa investiu nessa estrutura, nessa capacidade, nesse estoque, seja o que for, para um benefício futuro dela, um benefício a longo prazo. Então seria um investimento. Tem outras situações que entram com investimento também. P&D pode entrar com investimento, no caso se tornando uma despesa. Pode ter também P&D também poderia entrar no caso como custo também, dependendo da natureza da empresa. Isso aqui é visão em sala. Empresas que precisam inovar constantemente porque faz parte do negócio, podem entrar em custo porque ela não consegue se manter no mercado se não apresentar um produto novo a cada período que seja, a cada ciclo, digamos, ano, semestre, enfim, depende da área. Perda. Perda é o mais divertido de todos eles porque tem exemplos de desgraça adoidado. Perda são gastos que você tem de forma normal e involuntária. Essa é a principal característica, normal e involuntária. Pegou fogo tua carga? Perda. Roubaram tua carga? Perda. Perda também. Estava lá na empresa, deu um maior temporal, caiu granito, derrubou o teto em cima de tudo. Perda. Perda normalmente é relacionada com desgraça, coisa que você não prevê e é normal. Se você perde, agora usando a etimologia da palavra, se você perde alguma coisa, por exemplo, você está fazendo algum produto e você perde, digamos, está fazendo um móvel de madeira e você perde a serragem dele. Nesse caso, não é necessariamente alguma coisa que a gente enquadraria como perda. Você está perdendo aquele material, mas aquele material pode ser considerado um sucata ou subproduto. Isso aqui já vê no futuro. Mas aí não seria uma perda, porque é normal. Aquilo ali acontece quando você está fabricando, você vai perdendo automaticamente. É até quantificável quanto se perde aproximadamente por unidade produzida. Então não é perda. E desembolso é um termo que está envolvido em todos os outros acima. Desembolso é o ato de você pagar. Gastar é o ato de você contratar. Pode envolver diretamente o desembolso ou não. Mas o desembolso é quando você paga aquilo. Se eu gastei agora, digamos, comprando essa garrafinha aqui, que você já conhece como exemplo, que é a garrafinha da... Como que é o nome desse negócio? Putz, Tupperware, exatamente. A garrafinha Tupperware, se você, digamos, eu gastar agora, eu comprei essa garrafinha numa revendedora Tupperware, mas vou pagá-la daqui a 2 semanas. Então eu gastei agora, mas estou desembolsando daqui a 2 semanas. Essa é a diferença entre eles. Gente, eu estou com rinite, então eu estou com aparência meio de sono e minha voz está meio cansada já, porque esse é o terceiro vídeo que eu estou gravando hoje. Então, sem contar a live que fiz ainda, tem isso aí também. Caso vocês estejam notando cansaço, peço desculpas, estou tentando falar calmamente de uma forma que vocês entendam. Perfeito? Continuamos. Dúvidas? Saibam me contatar. Os custos e despesas podem ser fixos, variáveis, semifixos e semivariáveis. Custos variáveis. Eles crescem conforme a produção ocorre de maneira proporcional. Então, você está produzindo, proporcionalmente a essa quantidade que você está produzindo, você vai consumindo matéria-prima, alguns tipos de mão de obras extras, pode ter muitas coisas envolvidas em custos que sejam variáveis. Custos fixos são inalteráveis, dependendo da quantidade de produção. Um detalhe importante é esses dois últimos aqui, semifixos e semivariáveis. Nós vamos estudar isso aqui de novo mais para frente, agora no início do próximo bimestre. Isso aqui vale mais a pena ser abordado lá. Mas a diferença entre eles é o seguinte: semifixo ele é fixo até determinada camada. De repente, quando você atinge um custo fixo, digamos, uma determinada quantidade produzida ali, você tem que subir um pouquinho. Então ele sobe feito uma escadinha. Já o custo semivariável, ele é variável, está subindo exponencialmente ou linearmente, e do nada ele fica linear. Esses são casos raros de ser explicado e é mais fácil dar exemplos mais à frente e não tentar confundir vocês agora. Perfeito? Se quiserem na live amanhã, eu explico para vocês como funciona isso aqui direitinho, mas digo que não é relevante para a prova agora. Mas vocês vão ter isso aqui no futuro e vão aprender como isso aqui se relaciona com outras questões também da análise de custos. Frase importante. Onde terminam os custos de produção? Resposta: no momento em que o produto está pronto para a venda. Então, tudo aquilo que está sendo tratado na elaboração do produto, no tratativo daquele produto, até o momento que ele é disposto numa prateleira para aguardar a sua venda, é tratado como custo. Perfeito? Esse é o grande divisor. O que vem dali em diante, o que vem a partir desse momento onde o produto está pronto para venda, tudo seria despesa. Que daí começa a vir outras estruturas. Você chegar, transportar aquele produto, a relação diretamente comercial com a parte de vendas, as questões em volta com a parte de marketing, para tentar chamar a atenção da parte de vendas, as questões contábeis ao entorno disso e tudo mais, tudo isso vira despesa. Perfeito? Então, os custos é até que o produto está pronto e disposto para venda. Eu acredito que nisso não tem muitas dúvidas se vocês têm. Continuando. Custeio por absorção. É um método onde são apropriados todos os custos de produção aos bens elaborados, sejam esses custos diretos ou indiretos. As críticas atribuídas a esta metodologia são principalmente ligadas ao fato de que, para distribuir os custos indiretos, ela necessita de métodos de rateio, o que pode envolver um alto nível de arbitrariedade. Tem dois tipos de custeio principal:
custeio por absorção, que a gente está vendo agora, e depois a gente vai ver o custeio direto. Isso também vai estar no começo do segundo bimestre. Custeio direto só envolve você colocar os custos diretos dos produtos, quer dizer, os custos diretos de produção aos produtos. Dessa forma que se cria uma exatidão maior. E como que funciona? Os custos indiretos, eles ficam fora e você tenta cobrir eles juntamente com os seus custos fixos, outras coisas que você vai ter ali, para você conseguir naquela curva lá no ponto de equilíbrio. Já o custeio por absorção é uma metodologia diferente. A ideia dele é pegar e colocar todos os custos indiretos também nos produtos. Tá, mas por que essas duas coisas? São metodologias alternativas diferentes de como você vai gerenciar se sua empresa está ganhando dinheiro suficiente para pagar as contas ou não. Se você colocar somente os custos diretos aos produtos, os custos indiretos você vai ter que fazer outras formas de pagar eles, tratando eles com seus custos fixos. Você tem que vender X unidades para pagar eles também. É a mesma lógica dos custos fixos. Já o custeio por absorção, você trata tudo. Então, praticamente todos os custos que a empresa realmente tenha, tirando aqui só não tem as despesas, detalhe, é custeio por absorção, as despesas não entram. Todos os custos vão estar nos produtos. Então é mais fácil jogar uma margem em cima e saber que está tudo sendo pago. Beleza? Essa é basicamente a lógica. Tem também o custeio variável, que somente os custeios variáveis entram ali na questão. Essa terminologia também utiliza para se referir a mesma coisa. Então, o custeio variável, somente os custos variáveis são atribuídos ali. Mais para frente, isso tudo vai fazer sentido. O que é relevante aqui é o custeio por absorção, porque o custeio ABC, que é o principal tópico que a gente vai tratar aqui hoje, ele é baseado no custeio por absorção. Então, se lembrem disso. Ele coloca, por meio de rateio, ele consegue colocar tanto os custos diretos quanto os indiretos nos nossos produtos. Análise de custos. Isso aqui foi passado naquela aula do carnaval, naquela dinâmica que a gente fez, analisando aquela tristeza que só quer saber que o mercado nacional de veículos é superfaturado. Se lembra dessa aula? Acredito que se lembra. Análise de custos. O preço determina o nível de procura, obviamente. Se as pessoas, por exemplo, querem comprar uma coisa, normalmente elas partem de um preço padrão que ela tem noção de que aquilo lá é o preço justo de se pagar por um bem. Uma pessoa que entende bem daquela área já tem um preço padrão, a ideia de ser paga. A pessoa quer comprar uma televisão. Normalmente a pessoa quer pagar uma televisão que seja um valor entre, sei lá, R$1.000 até uns R$2.500, se uma televisão grande. Se chegar uma televisão de 55 mil, provavelmente a pessoa não vai querer comprar. Então o preço determina o nível de procura. Talvez tenha alguém que queira televisão de 55 mil, que tenha, sei lá, bordinha de ouro. Deve ter, mas a demanda é muito pequena. Então se o preço é muito alto para um bem que as pessoas têm um senso comum ali que o preço dela é X e o preço está sendo praticado é 10X, provavelmente vai diminuir muito a demanda. Talvez tenha algum louco que queira pagar por alguma questão especial, seja exclusividade, seja qualquer luxo que a pessoa deseje. Mas cai a demanda. O volume de produção determina os custos. Opa, desculpa aí, pessoal. Enfim, o volume de produção determina os custos. O que se relaciona? Se você tem um certo nível de produção grande, você dilui boa parte dos seus custos, sejam eles fixos ou até mesmo alguns variáveis, você consegue negociar melhor por meio da escala. Então, se você compra muita matéria-prima, você consegue um preço melhor da sua matéria-prima. Isso é bem lógico, isso é uma coisa bem simples de se ver. Então, o volume da produção faz com que você consiga uma eficiência maior e faça você ter alguma economia. E por último aqui, completando esse ciclo, os custos determinam o preço. Então, se você consegue vender bastante, logicamente você consegue uma economia dos seus custos. E se você consegue custos baixos, você consegue um preço menor. Se você consegue um preço menor, você consegue teoricamente vender mais. Você consegue vender mais, você consegue diminuir seus custos de produção pelo volume produzido e assim o ciclo vai se alimentando. Essa é uma questão da maturidade das empresas. Quando as empresas são bem maduras, elas conseguem ter um ciclo desse bem sustentável. Perfeito? Isso aqui eu não vou me prolongar muito, mas isso aqui é um conceito interessante que norteia toda a questão de como você vai fazer gestão de preços numa empresa. Próximo. Agora está o grande coração da nossa aula, o custeio ABC. O custeio baseado em atividades, ou ABC, Activity Based Costing, é uma técnica que tem como ideal reduzir as distorções ocasionadas pelo rateio arbitrário dos custos de ingresso e produção. Isso aqui foi uma coisa que a gente tratou diretamente na disciplina várias vezes. Custo direto são aqueles custos que são facilmente alocados aos produtos. Eles são bem rastreáveis, são objetivos e você facilmente consegue identificar eles. Então, como custos diretos, nós temos o quê? Matéria-prima, mão de obra, são coisas que você consegue olhar na produção e saber, ó, isso aqui é provocado por tal produto. O outro necessariamente não toca nisso, ou eu sei exatamente quanto que vai de um para o outro. Digamos, eles compartilham a matéria-prima, mas eu sei quantos metros cúbicos vai disso para isso e daquilo para aquele. É isso aí.
Eles são fáceis, rastreáveis e você sabe aplicar em cada um dos produtos diretamente, sem precisar de nenhum método mirabolante para conseguir fazer um cálculo para saber quanto vai para cada. É algo instintivo e objetivo. Os custos indiretos é o contrário disso. Os custos indiretos estão misturados entre os produtos de uma forma emaranhada que você não consegue simplesmente chegar e falar, olha, tanto disso vai para o produto A e tanto vai para o produto B de uma forma objetiva e racional. Você não consegue fazer isso de uma forma exata que todo mundo concorde. Ele precisa de arbitrariedade, então pode ter opiniões envolvidas que vão pegar e desenvolver técnicas para distribuir um produto para o outro. A gente fez bastante isso aqui. Todos os exercícios até agora envolviam essa questão de arbitrariedade, seja uma técnica utilizando com base em proporção de mão de obra direta, material direto, ou qualquer outra coisa que seja utilizada. Então, tudo que a gente fez, todas as metodologias, são técnicas para pegar esse custo indireto e lançar aos produtos, de uma maneira indireta, usando arbitrariedade e alguma técnica de rateio. A diferença é que o custeio ABC, ele segmenta essa fase em mais etapas, em uns processos mais específicos, de maneira que você aumenta a precisão desse rateio. Ou seja, ainda assim, o rateio ainda assim tem pouca precisão, comparado a uma técnica direta. Mas, como são custos indiretos e a própria natureza deles impede que você consiga colocar diretamente, às vezes é uma boa justificativa, uma boa oportunidade de fazer isso aqui, uma boa técnica. Perfeito? Seguindo, a principal justificativa para a busca desse tipo de metodologia são os diversos tipos de produtos e serviços que são desenvolvidos em uma mesma organização. Isso faz com que as empresas precisem de técnicas mais precisas, para que só assim consigam ter uma noção melhor de quem é o responsável por cada gasto. Perfeito? Deixa eu só aqui um detalhe aqui. As empresas no passado, isso aqui é uma coisa que eu não comentei agora, mas tinha comentado na aula já, elas produziam poucas variedades de produtos. Com o passar do tempo, as empresas começaram a ficar muito mais complexas, envolvendo muito mais meios de produção, gerando diversos produtos simultaneamente. E produtos, às vezes, serviços bem distintos uns dos outros. Essa questão começou a tornar tudo mais complexo. Como que tanta coisa produzida no mesmo espaço, você vai conseguir pegar e dividir corretamente os gastos comuns entre eles de uma maneira proporcional e adequada para cada um deles? Isso é muito difícil. E o custeio ABC vem como uma solução para esse tipo de questão. Não é uma solução perfeita, ele ainda assim é uma técnica arbitrária, mas diminui muito a questão de erro porque ele tem uma série de camadas e processos que tendem a ser mais lineares e fáceis de se repetir. Então, várias empresas diferentes conseguem aplicar essa técnica e ainda ter resultados parecidos, de maneira que se possa ter uma escala comparativa entre elas. Perfeito? Próximo slide. Esse divide em 3 etapas. Primeiramente, deve-se identificar as atividades relevantes em cada departamento. Uma atividade pode ser feita como uma ação que utiliza recursos, sejam humanos ou materiais, para se produzirem bens ou serviços, sendo ela composta por um conjunto de tarefas que são necessárias para sua execução. Dentro da empresa, podem ver que nesses slides não tem a questão de departamentalização, porque eu não vou cobrar isso aqui na prova. Mas toda empresa divide em departamentos. Dessa forma, os departamentos você consegue pegar e controlar eles, gerenciar de uma forma melhor. Se você não tivesse departamentos, a empresa toda seria uma bagunça, com poucos gestores, abrangendo muitas funções distintas. Havendo os departamentos, você consegue fazer essa gestão de uma forma mais eficiente e controlada. Então, o custeio ABC se baseia na ideia que a empresa já é dividida por departamentos. Mas como é que você vai fazer o custeio ABC? Como é um custeio baseado em atividades, a primeira coisa que você vai fazer é pegar e dividir esses departamentos de acordo com as atividades que eles executam. Perfeito? Isso aqui que não seja difícil, essa aqui é a parte mais tranquila desse conceito. Você tem os departamentos, então você pega, divide esses departamentos nas atividades que eles executam. Nada muito complexo. Vamos para o próximo. Nesse slide aqui tem um exemplo das atividades que podem ser desenvolvidas nos departamentos. Detalhe importante. Podem ver que os textos que tem essa apresentação são os mesmos que eu já postei para vocês no AVA. Só que aqui isso é em formato de slide. Eu acredito que nessa forma vai ficar um pouquinho mais tranquilo se chegarem e conseguir estudar. Porque está organizado de uma forma cronológica, está dividido conforme eu estou falando, e aqui vocês têm um vídeo para poder chegar, ouvir e analisar isso aqui com a minha voz, quantas vezes vocês quiserem. Mas, lembrando, isso não dispensa a live que nós vamos ter na nossa noite de aula. Então, vejam a live também, participem, que vocês podem tirar dúvidas diretamente comigo. Exemplos de departamentos. Compras, temos que comprar e desenvolver fornecedores. Almoxarifado, temos receber materiais, movimentar materiais. Logística, controlar distribuição, programar roteiro. Então, isso aqui seriam atividades que estariam envolvidas diretamente com esses departamentos. São prestados para esses departamentos. Então, a primeira coisa que a gente faz é pegar esses departamentos e dividir eles em atividades. Isso aqui vocês puderam ver no exercício tanto 5 e no exercício 6. Então, acredito que essa noção de como se divide eles, acredito que vocês já tenham visto alguns exemplos diferentes disso aqui. Então, prosseguimos. A segunda etapa consiste na atribuição de custos às atividades. O custo de uma atividade é formado por todos os sacrifícios de recursos que são necessários para sua execução. Deve ser composto por salários,
com os respectivos encargos, materiais, depreciação, espaço utilizado, entre outros. Ou seja, todos os custos que tenham dentro para executar cada atividade devem ser incluídos nelas. Isso aqui envolve 2 passos. Que eu, se não me engano, estão aqui. Para chegar e colocar os custos nas atividades, tem algo que a gente pode chamar aqui como direcionador também. Existem 2 tipos de direcionadores. Tem direcionadores, nós já vamos ver essa distinção entre eles aqui para frente. Mas tem direcionadores que são utilizados tanto para pegar e colocar os custos dos departamentos nas atividades, e tem direcionadores para colocar os custos das atividades nos produtos. Perfeito? Isso aqui daqui a pouco já fica mais claro. Normalmente, essa etapa exige que sejam feitas entrevistas com os responsáveis por cada departamento, assim como quem executa diretamente as atividades. A atribuição dos custos às atividades deve ser feita de forma mais criteriosa possível, seguindo a seguinte ordem de prioridade. Alocação direta, quando é possível fazê-la de uma forma clara e objetiva. Podem ver que qualquer metodologia de custos, a alocação direta assim vai ser a primeira, porque tudo aquilo que você consegue fazer da forma mais precisa, utilizando a lógica direta, que é você saber realmente quanto que consome cada coisa, porque você tem um mecanismo para fazer essa medição, seja conhecendo a quantidade de matéria-prima que vai, ou seja, sistema de controle, por exemplo, energia elétrica, que você pode ter medidores em cada uma das máquinas que está produzindo alguma coisa, você faz essa alocação direta. Ela sempre vai ser a prioridade. Rastreamento, que é feito com base na identificação da relação de causa e efeito, feito por meio de direcionadores, número de empregados, consumo de energia, entre outros. Aqui é uma espécie de rateio também. Só que o rastreamento, você vai utilizar uma lógica que é mais precisa. É a mesma ideia dos direcionadores que envolve aqui. Então, como você consegue rastrear, por exemplo, o número de empregados, você sabe o que estiver envolvendo ali no número total de mão de obra, aquilo que consumiu mais mão de obra, digamos, mais empregados para trabalhar naquilo, teoricamente recebe mais gastos relacionados a isso. Isso aqui é uma coisa bem objetiva de se imaginar. E por último, o rateio. O rateio é quando você vai escolher uma técnica mais aproximada, mas não tão direta quanto o rastreamento. A alocação direta é o mais direto de todos. O rastreamento, ele ainda é assim, ele estaria num limbo entre o que é indireto e o que é direto. Então ele tem uma pequena lógica para chegar naquele rastreio, mas ainda assim não é uma lógica perfeita. E o rateio é uma lógica que você tem muito menos certeza daquilo que você está fazendo. Para o rateio funcionar, normalmente você vai escolher uma forma que faça sentido, mas necessariamente não tem uma comprovação exata que ela seja a melhor forma para fazer aquilo. Essa é a diferença. São conceitos bem abertos, podem ver. Tanto que isso aqui, especificamente esses 3 aqui, eu não estou cobrando na prova e nem estou questionando muito eles. Mas se quiser ir na live, fica mais fácil de pegar e discutir isso aqui. Até se pedirem dúvidas e outras questões assim, nós conseguiremos resolver. A terceira e última etapa é a identificação e seleção de direcionadores de custo. O direcionador de custos é o fator que determina a influência e a maneira como os produtos utilizam as atividades. Por meio dos direcionadores, você consegue ver o quanto cada produto necessitou de cada atividade. Esse exemplo aqui é um exemplo que eu tinha dado na aula já lá atrás, e é muito parecido também com aquilo que vocês estão vendo nos exercícios 5 e 6. Nós temos aqui as mesmas atividades, os mesmos departamentos, entretanto já temos os direcionadores aqui alocados. No caso de compras, o direcionador aqui utilizado vai ser no número de pedidos de compras. Então, se você sabe que determinada linha de produção, que produz determinado produto, fez X pedidos de compra, você sabe quantos pedidos de compra ele consumiu, quanto que ele solicitou aquela atividade de comprar. Então, você consegue comparar por escala, seja, digamos, aquele exemplo, você pega todos os números de pedidos que tiveram, você pega o número de pedidos que teve determinado produto e divide esse unitário pelo total. Dessa forma, você vai ter um valor percentual, você vai saber o percentual que esse produto consumiu dessa atividade. Então, esse percentual deve ser refletido dos custos dessa atividade para esse produto, para esse lote de produção. Isso aqui foi visto no exercício 5 e 6 adoidado, porque isso aqui é o foco desses exercícios. Acredito que agora quem fez esse exercício já está craque nesse tipo de questão. Então aqui nós temos mais alguns exemplos de direcionadores de custos. Teria almoxarifado, receber materiais, número de recebimentos, movimentar materiais, número de materiais movimentados. Isso aqui é bem relativo. Esses aqui estão bem objetivos, que estão pegando, eles são bem simplificados, que é só pegar a ideia número de tais vezes que aquela atividade se repetiu para determinado produto. Às vezes tem umas coisas mais complexas que podem estar envolvidas. Por exemplo, vamos ver aqui, energia utilizada pode ser uma medida, caso esteja envolvendo alguma coisa relacionada à máquina. Você pode pegar outras questões como... Nossa, esse bocejo foi grande, hein? Você pode pegar, por exemplo, horas de trabalho ali envolvendo. Então, tem muitas coisas relativas que podem ser direcionadores. Então, pode ser muito mais aberto que apenas a quantidade exata sendo utilizada. Pode ser muito mais fracionado que isso, principalmente relacionado com a parte de horas. E eu acredito que isso aqui vocês também já estejam craques, porque foi uma das coisas que ele mais praticou durante o bimestre.
quem ainda não fez exercício, solicito que faça antes da prova, até para conseguir observar essa lógica no próprio exercício em si. Então, antes da prova, faça exercício. Na prova não vai cair isso, tá? Só relembrando, não sei o que eu falei ali agora há pouco, pode ter sido o contrário, mas na prova não cai a questão matemática que seria envolvida nos últimos exercícios que fez, seja no 3, no 4, no 5 e no 6. Na prova é puramente teórica. Perfeito? Seguindo. Existe uma diferença de direcionadores de custos de recursos e direcionadores de custos de atividades. O primeiro deles é aquele que a gente falou ali para distribuir os custos nas atividades, e o segundo ali é para distribuir os custos das atividades aos produtos. Então não é uma coisa assim muito complexa. Isso aqui mesmo não é tão difícil. Mas é importante saber que direcionadores existem e como funciona essa lógica para chegar, digamos, o quanto custa cada atividade e quanto dessas atividades é dos produtos. Tudo é feito por meio de direcionadores. É o mais próximo de uma lógica direta que a gente vai ter nesse tipo de metodologia. A quantidade de direcionadores depende do grau de precisão que a empresa almeja. Os direcionadores em si variam de empresa para empresa, assim como de acordo com as atividades. As empresas que estão aplicando esse tipo de custeio, assim como qualquer técnica de gestão, elas não devem ser loucas e decidir aplicar isso aqui para tudo. Ela tem que aplicar para aquilo que é mais viável para ela, aquilo que ela precisa de mais resultado e aquilo que ela precisa distribuir melhores os custos. Às vezes, você utilizando essa lógica aqui parcialmente, você vai ter um custo menor para implantar isso aqui na empresa. Qualquer metodologia nova que você colocar na empresa, qualquer sistema que você vai colocar, qualquer coisa vai envolver treinamento, vai envolver sistema, vai envolver uma série de recursos, seja tempo, seja o que for das pessoas envolvidas na empresa. Então, às vezes você implantar gradualmente, devagarinho, conseguindo fazer pequenos ajustes, qualquer técnica de custo vai ter um resultado melhor, assim qualquer outra técnica de gestão também. Então, sempre tomando cuidado com a escala que você vai implantar para não ter muitos gastos e não conseguir atingir os resultados almejados. Obrigado, minha gente. Esses aqui são os tópicos que vão ser todos tratados na nossa prova. Em princípio, tudo que está na prova está aqui. A prova de vocês, nessa altura do tempo, já está pronta. Somente se eu decidir fazer alguma mudança, por qualquer questão que seja, mas se tiver alguma mudança, se tiver algum conteúdo que eu vejo que precisa ser adicionado aqui, eu vou avisar vocês, tá? Não vai ser uma coisa feita às escuras. Então, eu sempre estou buscando aqui atingir a felicidade de vocês e evitar que vocês se estressem. A ideia aqui é simplificar todos esses processos. Por isso que eu estou dando informações das provas. A prova vai ter 9 questões, 8 objetivas, uma discursiva. Discursiva vale mais. A prova envolve todos os conceitos que foram abordados aqui. Tem alguns deles, a maior parte das questões lá são verdadeiro e falso. Então vocês não vão precisar pegar e fazer muitas análises entre opções diferentes e tudo mais ali, somente na verdadeiro e falso. Então é uma prova bem rápida de ser feita. O principal detalhe dessa prova é que essa prova vai poder ser executada durante a semana inteira que vem, em qualquer horário que vocês queiram. Isso aqui agora é a premissa atual. A Facear mesmo pegou e se manifestou sobre algumas regras sobre utilizar formulários Google. Eu vou me inteirar sobre isso aqui. Se tiver alguma modificação nessa questão, eu vou informar no tópico específico. Então, segunda-feira, o que vai acontecer? Segunda-feira vai ter um tópico novo aberto para vocês, que lá vai ter o link para acessar a prova. Assim que vocês abrirem a prova, vocês vão ter que colocar a conta Google de vocês, senão não vão conseguir acessar. E a prova é limitada em um único envio para o usuário. Se vocês enviarem 2 vezes, eu vou considerar somente a primeira data de envio. Isso aqui já está sendo informado desde já para não dar transtorno. A prova, eu acredito que vocês consigam abrir e consigam pegar e analisar todas as questões só depois de um tempo, outro dia, se quiserem enviarem. Eu não sei se vocês conseguem preenchendo, por exemplo, e no final da semana enviar. Eu acho que vocês têm que fazer o preenchimento todo de uma vez só quando o arquivo está aberto. Mas essas informações e instruções eu vou postar especificamente no tópico que vai ter para a prova. Então não precisa se preocupar. Façam todos os exercícios, esses exercícios ajudam a fixar muito desses conceitos que estão aqui. No próprio exercício eu demonstrando muitos deles, então é muito útil ser feitos exercícios, se lembrem de fazê-los. E ver essa revisão mais uma vez, se for necessário. E se lembrem que nós vamos ter nossa live na noite de aula, a partir das 8 até as 9h30 da noite. Eu vou disponibilizar o link no tópico que vai estar esse vídeo aqui. Vai estar na parte do fundo desse tópico, vai estar o link para acessar. Vai ser feito pelo Google Meet. Perfeito, minha gente. Obrigado, meus queridos, por essa aula dessa noite. Espero que vocês assistam esse vídeo antes de ir para o chat e realmente tenham essa noção de tudo que está sendo passado aqui. Eu tentei passar da forma mais curta possível, então vocês podem ver que só teve menos de 20 slides aqui. Então, caso vocês sintam falta de qualquer conteúdo, me contatem lá na live que eu vou pegar e explico para vocês em tempo real lá. Perfeito, meus queridos? Um grande abraço para vocês, se cuidem, juízo, não saiam na rua, fiquem em casa. Se possível, a gente precisa trabalhar também. Então, só saiam conforme a necessidade. Adoro vocês, se cuidem. Tchau, tchau, boa noite e até breve.